Amém? Disse assim então o escritor de Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Podemos ler juntos? Lamentações capítulo 3, versículo 22. Vamos ler juntos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Senhor, esta é uma porção da tua palavra, que ela seja nesta manhã fonte de edificação, de bênção, fonte, Senhor, de esperança para o teu povo. O que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que ano, né, meus irmãos? Que ano complicado, que ano difícil, que ano cercado por mais notícias, que ano cercado de morte, de desesperança, muitas pessoas aterrorizadas, atemorizadas com tudo o que aconteceu, pessoas que até hoje não saíram de casa, ainda se encontram trancadas dentro de casa com medo desse vírus, medo dessa doença, pessoas que por conta de falência, por conta de problemas psicológicos, tiraram as suas próprias vidas, pessoas que por conta dos mesmos motivos tiraram a vida de outros, pessoas próximas ou não tão próximas assim de nós perderam as suas vidas por causa dessa doença. Alguns de nós foram afetados por essa doença, e confesso aos irmãos que no mês de março nós não conhecíamos absolutamente nada desse vírus, nada. Hoje a gente conhece um pouquinho mais, mas não conhecíamos nada. E quando o meu resultado deu lá detectado para Covid, eu passei uns 10 minutos achando que ia morrer. Essa era a sensação, uma sensação de um vírus mortal estar no seu corpo e que você não poderia fazer absolutamente nada a não ser tomar remédios e orar para que você não viesse a sentir falta de ar e outras coisas. Eu odeio sentir falta de ar, isso foi o que mais me deixou desesperado, foi a falta de ar. Mas eu não senti nada, graças a Deus. E assim foram com outros também, não sentiram absolutamente nada. Outros sentiram, foram entubados, passaram pelo vale da sombra da morte, quase perderam as suas vidas. E muitos outros não foram infectados, apesar de conviverem com pessoas infectadas, não foram infectados. Então é algo assim, para nós, meus irmãos, muito misterioso. Se os cientistas não conseguem dar as explicações necessárias, não somos nós que a daremos. Antes era, quem tem baixa imunidade corre risco. Corre nada, porque tem 2 pessoas lá na minha casa que têm imunidade baixíssima, eu tive e eles não tiveram até agora. Então não é imunidade, é uma questão aleatória mesmo. E isso, meus irmãos, acontece para mostrar para nós, aliás, para mostrar para os humanos, para a humanidade, para toda a terra, o quanto nós dependemos de Deus, o quanto só o Senhor pode guardar as nossas vidas, porque Ele é o dono da vida e Ele é o dono também da morte. É Ele que faz nascer e é Ele que faz morrer. Não somos nós que escolhemos o dia de nascer, não somos nós, muito menos, que escolhemos o dia de morrer.
Mas, meus irmãos, eu quero aproveitar essa porção de Lamentações, que é uma breve porção aqui de onde o profeta, aliás, a tradição judaica diz que foi Jeremias que escreveu essas Lamentações. Alguns autores entendem que não foi Jeremias que escreveu Lamentações, foi uma outra pessoa que colheu ali de Jeremias as suas lamentações e colocou no papel em um outro escriba, ou o seu próprio secretário, como está lá em sua profecia. Mas quero aqui pegar uma pequena porção do que foi escrito em Lamentações, pequena mesmo, porque todo o livro de Lamentações, apesar de ser um livro pequeno, talvez seja um dos livros mais apavorantes das Escrituras, depois, evidentemente, do Apocalipse, né? Que é um livro que traz a nós, assim, um temor e um tremor muito grande daquilo que virá ainda a acontecer. Mas quando olhamos para todo o livro de Lamentações, meus irmãos, o que nós vemos aqui é a destruição de Jerusalém, a destruição do reino de Judá. E o profeta Jeremias traz para nós aqui nessa pequena passagem de Lamentações capítulo 3, ele traz uma palavra de esperança e confiança para aquele povo que estava passando por aquele momento de tribulação. E ter esperança em momentos de tribulação não é fácil. Ter esperança quando acontece com alguém, o que aconteceu, por exemplo, com Jó, que perde toda a sua família, toda a sua casa, todos os seus bens, e ainda fica doente, uma doença que poderia levá-lo à morte. Talvez para Jó não fosse, certamente não foi fácil nutrir no seu coração uma esperança, uma confiança no Deus da sua salvação. Talvez tribulações menores tenham afetado a nossa vida ao ponto da gente chegar em determinado momento, em determinado ponto e dizer: Senhor, passando daqui eu não aguento mais. Se tiver mais um passo dessa tribulação sobre a minha vida, eu não vou resistir, eu vou sucumbir diante de tudo isso que está acontecendo. Mas o que é esperança, meus irmãos? O que de fato significa a palavra esperança? A esperança, segundo os dicionários, significa aguardar, esperar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que ter esperança é nutrir um aguardo, é nutrir no seu coração a espera que algo aconteça, ou viver a expectativa de que algo vai acontecer e vai mudar aquela situação que nos cerca. O problema em torno da esperança é que nós desaprendemos a ter desesperança, porque nós vivemos hoje, meus irmãos, no mundo que ou que possui uma comunicação apressada, uma comunicação instantânea. Há 30, 40 anos atrás, para você se comunicar com alguém, só havia um meio, que era o telefone fixo de casa, né? Mas hoje, se você quer falar com alguém que está lá no Japão, você passa um WhatsApp e aquela pessoa te responde na mesma hora. Se você quer até mesmo fazer uma ligação, você faz uma ligação através do Skype, você faz uma ligação através do WhatsApp, você faz uma ligação através de qualquer outra plataforma ou rede que você puder fazer, e você fala com aquela pessoa como se aquela pessoa estivesse ao lado da sua casa. Então tudo hoje, meus irmãos, está muito rápido, o mundo está muito ligeiro, as coisas hoje, você tem um computador novo, amanhã você já tem outro mais potente, hoje você tem um celular bacana, amanhã você já tem outro, né? O 12, o 13, o 14, o 15, a gente não sabe onde isso vai parar, mas nós vivemos num mundo, meus irmãos, que tem nos doutrinado a obter respostas rápidas, que tem nos doutrinado a emitir respostas rápidas. Quando alguém manda uma mensagem para você por WhatsApp, se você demora 3, 4 horas para responder, aquela pessoa já entra em desespero. Não me respondeu por quê? Não quer falar comigo? Brigou comigo? O que houve? Você está onde? O que aconteceu? Já entra em desespero simplesmente porque a pessoa ainda não abriu ali o WhatsApp dela e não te deu aquela resposta. Porque é isso, meus irmãos, que nós temos aprendido diariamente. Vivemos em um mundo onde o imediatismo impera. Nós
temos dificuldades de esperar, temos dificuldades de aguardar. A esperança deste mundo, ela é depositada, meus irmãos, em coisas transitórias que na verdade não têm valor espiritual nenhum. O mundo aprende a emitir respostas e perguntas muito rapidamente. Mas nós, meus irmãos, sabemos que nós precisamos esperar as respostas, não do mundo, mas esperar as respostas do Senhor. E as respostas do Senhor, na maioria das vezes, via de regra, as respostas do Senhor são respostas delongadas, demoradas, longânimas, pacientes, porque o Senhor, Ele quer trabalhar esse espírito de longanimidade em nós, esse espírito de paciência em nós, esse espírito de reaprender todos os dias a orar e esperar, a orar e aguardar, a orar e depositar toda a nossa ansiedade, todo o nosso anseio, toda a nossa expectativa no Senhor. O que diz o salmista lá no Salmo 40, que nós fizemos a leitura introdutória? Esperei com paciência no Senhor. E ele logo depois responde, ele não fala de tempo, ele não fala de hora, ele não fala de pressa. Esperei com paciência ou confiadamente no Senhor, como diz outras traduções. E ele, na segunda parte do versículo 1, ele diz: o Senhor inclinou os seus ouvidos e ouviu a minha oração. Ele então diz para nós: olha, tende paciência, paciência, esperança, porque por pior que seja a situação, Deus, meus irmãos, Ele responde. Diz um ditado popular que a esperança é a última que morre, não é isso? Que diz aí um ditado popular. Mas o ditado cristão, meus irmãos, diz que a esperança nunca morre. A esperança do crente nunca morre. Aliás, a esperança do cristão morreu e ressuscitou. A nossa esperança, ela ressuscitou. A nossa esperança, ela está viva. A nossa esperança está assentada à destra de Deus nas regiões celestiais e tem cuidado e abençoado as nossas vidas todos os dias, pois Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, meus irmãos. A nossa esperança não está em um novo governo. No próximo dia 1º de janeiro, todas as prefeituras do Brasil estarão aí tomando posse, né? Não só as prefeituras com seus novos prefeitos e vices, mas também os novos vereadores das câmaras municipais estarão tomando posse para um novo mandato, para um novo governo. Mas a nossa esperança não está nesses homens. A nossa esperança está no Cristo ressurreto. A nossa esperança está no Senhor da glória. A nossa esperança está no Príncipe da paz. A nossa esperança está no Deus forte. A nossa esperança está no Pai da eternidade, no maravilhoso, no Conselheiro. A nossa esperança está em Emanuel, o Deus que um dia já esteve conosco e que hoje continua conosco, não mais em carne, mas agora em espírito, através do seu Espírito, conduzindo os nossos passos diariamente. Olhando, meus irmãos, para todo o livro de Lamentações, o que nós encontramos aqui? Esse nome é um nome bem adequado a esse livro, porque de fato aqui é uma parte do escrito ali de Jeremias, ou não, em que ele vai estar se lamentando por toda a destruição que ele está vendo com seus próprios olhos do seu povo, da sua nação, de Jerusalém. Jerusalém, meus irmãos, foi destruída. Homens, mulheres, crianças, velhos foram dizimados. Jeremias estaria acompanhando um terror absoluto daquela nação. Ele estaria diante de um cenário onde ele presenciou eventos catastróficos. Exemplos somente igualáveis aí, talvez, na invasão de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que foi uma tragédia também, e no próprio Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. O que Jeremias está vendo aqui, meus irmãos, são mulheres grávidas sendo transpassadas por lanças,
está vendo senhoras de idade correndo pelas ruas de Jerusalém e sendo atingidas por flechas, sendo atingidas por lanças, tendo suas cabeças decapitadas. O que Jeremias vê aqui, meus irmãos, são famílias inteiras sendo saqueadas em seus lares, sendo queimadas vivas dentro das suas casas. O que Jeremias está vendo aqui é um filme de terror diante dos seus olhos. O que ele está vendo aqui, meus irmãos, é uma destruição colossal como ele nunca antes na sua história havia dito, mas profetizou. Ele chegou a ver mulheres cozinhando, meus irmãos, seus próprios filhos para se alimentarem deles. E isso é uma profecia que está registrada lá em Levítico capítulo 26, quando Moisés vai falar da obediência e da desobediência. Um dos resultados da desobediência é que no futuro mulheres se alimentariam dos seus próprios filhos. Um terror, meus irmãos e minhas irmãs, nunca antes visto na história de Israel. Até aquele momento, o pior retrato da história de Israel. Mas Jeremias, ele vai contar o enredo desta tragédia, mas no meio deste enredo ele vai abrir um parênteses e vai dizer: mas há esperança. Há esperança para dias melhores. Há esperança, meus irmãos de Jerusalém, que um dia o Senhor irá resgatar este povo que está agora sendo conduzido pelos babilônios para um cativeiro que vai durar 70 anos, mas depois o Senhor levantará pessoas que libertarão este povo do cativeiro. Mas não é, meus irmãos, uma palavra só para aquele povo, é uma palavra que ela é viva até os dias de hoje, porque por piores que sejam as tribulações, ele vai terminar o versículo 21 ainda do capítulo 3, ele vai dizer: diante de todo esse quadro de tragédia, eu prefiro trazer à memória aquilo que ainda me dá esperança. Quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por tragédias em nossas vidas, nós temos sempre, meus irmãos, a sensação de que aquilo ali não vai acabar, de que aquilo não vai terminar, de que aquele temporal ele não vai passar, porque já está durando alguns dias, alguns meses, já tem durado talvez alguns anos, e a gente fica focado naquele problema, a gente fica mergulhado naquela adversidade. Mas Jeremias olha para todo aquele contexto e ele tenta apagar da sua visão dos seus olhos aquela visão, ele tenta apagar do seu coração aquela tragédia. Então ele diz lá no versículo 21, eu prefiro trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que dava esperança, meus irmãos, a Jeremias, o que dava esperança a Jeremias não é que daqui a alguns anos teria um novo governo em Israel. O que trazia esperança a Jeremias não é que haveria um novo guerreiro em Judá, reuniria um exército e combateria então os exércitos de Nabucodonosor daqui a um tempo. Jeremias não estava ali fitado numa esperança vã, numa esperança falsa, mas a esperança de Jeremias estava baseada, meus irmãos, naquilo que vai dizer o versículo 22, mas está baseada nas misericórdias do Senhor. Por mais que aquela tribulação, por mais que aquela tragédia estivesse acontecendo sobre a nação, estivesse se abatendo sobre aquele povo, por causa de um juízo de Deus, por causa de uma sentença do Senhor para aquele povo idólatra, ainda assim Jeremias olhava para Deus e dizia: eu sei que o Senhor é o Deus que julga, eu sei que o Senhor está julgando esse povo, eu sei que o Senhor está trazendo sobre este povo uma sentença de morte por causa da sua idolatria, mas eu também sei, Senhor, que da mesma forma que Tu és juiz, Tu também és Deus misericordioso, Tu és bom. E esse período de juízo, de tribulação, de adversidade, ele vai passar, porque em algum momento o Senhor olhará para este povo com olhos de misericórdia. A esperança, meus irmãos, aqui em Jeremias, ela é gerada a partir das misericórdias do Senhor. Ele vai então completar o quadro da tragédia,
dizendo lá no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pare para pensar só um pouco, meus irmãos. Jeremias está diante de um quadro onde mães estão cozinhando seus filhos por causa da fome, seus filhos já mortos, onde pessoas estão passando ali por um processo de canibalismo, onde você andava pelas ruas de Jerusalém e você via pedaços de corpos espalhados por todos os lados, pessoas enforcadas em muros, pessoas, mulheres grávidas com lanças atravessadas no seu ventre, sem contar aqueles que os babilônios levaram para a Babilônia, para lá então escravizá-los e absorverem toda a sua cultura, como foi Daniel e seus amigos. Jeremias está diante de todo este quadro de calamidade, meus irmãos, e ainda assim ele consegue enxergar misericórdia, bondade e fidelidade no Senhor. O que traz a esperança para o coração do cristão, meu irmão, minha irmã, é sabermos que nós servimos a um Deus de misericórdia, a um Deus de graça, a um Deus de amor, a um Deus que é fiel para com o seu povo, ainda que naquele momento ele esteja julgando o seu povo por causa dos seus pecados, ainda que ele esteja trazendo o resultado das suas iniquidades sobre a vida daquele povo. Jeremias é capaz de olhar para o coração de Deus e dizer: mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e só existe ainda um remanescente, um povo vivo em Judá, porque o Senhor é fiel e não permitiu que todo o povo viesse à morte. O Senhor é um Deus que está guardando os remanescentes, porque no futuro o Senhor quer transformar a vida do seu povo, porque no futuro esses que hoje idolatram ou idolatraram vão ensinar aos seus filhos lá no cativeiro a não idolatrarem mais. É um povo que depois do juízo vai sair curado, porque o Senhor vai agir com misericórdia, e daqui a alguns anos o Senhor há de novamente reformar a sua nação, o seu povo. Meus irmãos, nós servimos a um Deus bom, um Deus que nos leva a confiar nele, na sua providência, por conta das suas misericórdias, porque nós só estamos aqui, meus irmãos, por causa das misericórdias de Deus. Nós só acordamos hoje pela manhã por causa das misericórdias de Deus. Nós só estamos assentados nesses bancos hoje, vocês, aliás, eu estou em pé, vocês só estão assentados nesses bancos hoje e eu aqui em pé por causa da fidelidade de Deus, por causa da bondade do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor. Mesmo com toda a tragédia que se abateu no mundo durante este ano, mesmo com pessoas do nosso lado caindo, morrendo por conta de um vírus, de uma doença, ainda assim o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. Ainda assim, meus irmãos, Deus não deixou de ser bom, porque Deus é bom. O Deus de misericórdia também é o Deus de esperança. Quando nós olhamos para as misericórdias do Senhor, como Jeremias olhou, nós reconhecemos em suas misericórdias os atributos da sua fidelidade, da sua bondade, da sua benignidade, porque vemos, meus irmãos, de fato, que se Deus não fosse misericordioso, nós já estaríamos consumidos por todo este mundo mau. Mas a esperança, meus irmãos, ela é algo também que surge no nosso coração, de acordo com todo um ciclo. Há um ciclo que nos leva a ter esperança. Parecia que Jeremias conhecia bem esse ciclo. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo se gloria em suas tribulações. Paulo ele nutre
uma glória por sua tribulação. Por quê? Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Aquele que vive atribulado, ele vive o quê? Em busca de Deus. Quem está passando por problema, quem está passando por adversidade, né, se torna mais íntimo de Deus. Isso é uma questão, né, não é nem cultural, isso é uma questão da nossa natureza humana. Quanto mais próximos de uma tribulação nós nos encontramos, mais próximos de Deus também nós ficamos. Buscamos mais ao Senhor. Então a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência. Por quê? Porque nos momentos em que nós estaremos buscando mais e mais a Deus, nós estaremos vivendo experiências novas com o Senhor, aprendendo a passar pelo vale da sombra da morte, aprendendo com o Senhor a passar por aqueles momentos de tribulação, e isso vai nos dando experiência espiritual, experiência de vida, porque as próximas tribulações que chegam, nós já estamos experimentados nela. Por isso que Paulo aqui diz: eu me glorio em toda tribulação. As minhas tribulações para mim são gloriosas, eu amo tribulação, porque ele já é um homem experiente nas suas tribulações, porque ele é um homem que persevera nelas. Não só isso, e a experiência traz o quê? Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Parece, meus irmãos, que Jeremias conhecia esse texto do apóstolo Paulo, porque quando nós olhamos para esse trecho da esperança de Jeremias, o que nós vemos aqui de fato, meus irmãos, é um homem experimentado nas tribulações, pois ele está acompanhando todo o processo de domínio da Babilônia sobre Judá. É um homem que está perseverando no Senhor. Se nós olharmos lá para a sua profecia, nós vamos ver que, embora fosse um homem que quisesse no primeiro momento seguir outros passos, outros caminhos, mas foi um homem que Deus agarrou, né? Não foi nem pelo pulso, foi pelo pescoço mesmo que ele foi agarrado e falou: você vai fazer isso que eu quero, não o que você quer. E ele então seguiu a trajetória que Deus traçou para a vida dele. É um homem então que é experiente em tribulações, porque quantas tribulações o próprio Jeremias passou na sua vida, na sua casa e por aqueles que estavam próximos a ele. Quantas perseguições Jeremias sofreu durante as suas profecias. E o resultado está aqui. Um profeta que é experiente nas suas tribulações, e ele consegue, mesmo dentro de um quadro caótico, ele consegue trazer uma esperança para aquele povo. Ele consegue trazer uma palavra de confiança para aquele povo. E quando Paulo diz que a esperança não se confunde, porque ela é o amor de Deus derramado sobre nós, a esperança, meus irmãos, é a misericórdia de Deus derramada em nós, que nos conduz a vivermos então em esperança, que nos conduz a vivermos então dentro desse ciclo. Todos nós precisamos das tribulações. Não que você vá sair daqui hoje e vai dizer: Senhor, manda tribulação, né? Não é isso. Você não vai pedir a Deus tribulação, é evidente. Mas quem aqui nunca foi atribulado? Não existe. A vida, ela é uma vida de percalços. É uma vida que nós vamos encontrar pedras pelo caminho. Nós vamos encontrar muros e vamos ter que pular esses muros. Vamos encontrar pessoas mais pelo caminho. Vamos encontrar pessoas que vão tentar nos tirar do caminho. Mas o Senhor tem agido com misericórdia. O Senhor tem agido com graça. O Senhor tem, meus irmãos, Ele tem nos tratado segundo o seu amor e a sua misericórdia. As tribulações são grandes professores para a nossa vida espiritual. Nos tratam e nos ensinam a buscar melhor o nosso Deus, a buscar em perseverança, gerando em nós, meus irmãos, uma resistência, uma força que Paulo vai chamar de experiência. O que é experiência senão o revigorar da nossa vida espiritual em Deus, o reavivar do nosso coração em Deus? Quando nós nos sentimos atribulados, nós então buscamos essa comunhão e essa intimidade com o Senhor, e tudo isso resulta numa palavra: esperança. Isso traz essa luta
das nossas vidas, em nossas tribulações, trazem sobre nós perseverança, experiência e, por fim, esperança. A esperança de que Deus inclinou o seu ouvido e vai me enviar o socorro, vai me enviar a resposta necessária para a minha tribulação. Assim, meus irmãos, quando nós vivemos nesse ciclo, e todos nós vivemos nesse ciclo, apresentamos sempre um problema, buscamos ao Senhor, obtemos a resposta. É sempre um ciclo que acontece, e isso vai trazendo ao nosso coração a experiência necessária para cada ciclo de tribulação que nós viermos a passar, nós estarmos ali resistentes, firmes, perseverantes, experientes e vivendo então a expectativa, o aguardo, a esperança de que Deus, meus irmãos, Ele está tomando conta das nossas vidas. As tribulações nos trazem estabilidade, por mais estranho que seja, mas as tribulações, os problemas trazem para a vida do cristão uma estabilidade espiritual. Eu estou falando para o cristão, tá, meus irmãos? Não estou falando para frequentadores de igreja. Estou falando para os cristãos de verdade. O cristão de verdade, quando está atribulado, ele não tira a sua vida, ele não pula da varanda da sua casa. Ele vai no Senhor buscar a resposta do Senhor para aquela sua tribulação. Alguns seguem outros caminhos, alguns abreviam a sua vida, e nós não estamos aqui para julgá-los. Estamos aqui apenas para dizer que há esperança para todo e qualquer tipo de problema. Só não há esperança para o ímpio que morre. Para esse não há esperança. Mas enquanto o ímpio está vivo, enquanto aquela pessoa lá da sua casa, rebelde, teimosa, às vezes violenta, beberrão, há esperança para ele. Se houve esperança para nós, há esperança para qualquer homem, para qualquer mulher. Nos versículos que nós lemos então, meus irmãos, Jeremias vai expressar o papel da nossa alma e o quanto é bom, como ele mesmo aqui diz, aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nós somos o povo da esperança. A igreja é uma igreja, é um povo, é uma nação da esperança. Nós vivemos todos os dias na esperança de que Deus fale conosco, de que Deus realize sua obra em nós, porque nós somos um povo, meus irmãos, que cremos na esperança que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O melhor motivo, portanto, para esperarmos no Senhor é a sua salvação. Mas eu estou doente, estou enfermo, a minha enfermidade é para a morte, a minha enfermidade, eu tenho apenas alguns meses de vida. Meus irmãos, os meses de vida, quem vai dizer é o Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, isso é só um corpo. Por piores que sejam as dores, por pior que seja a enfermidade, o que tem que estar salvo é a tua alma. A tua alma tem que estar em dia com o Senhor. A nossa alma tem que estar em dia com o Senhor. Porque a pior coisa não é morrer de uma doença, a pior coisa é morrer da doença da morte eterna. Essa é a pior coisa na vida de uma pessoa, é morrer sem Cristo, é morrer sem esperança, é morrer sem salvação. Portanto, nós somos o povo da esperança, e a nossa esperança é que um dia nós estaremos vivendo a eternidade com Deus. Estaremos vivendo a eternidade com o Senhor. O sábio lá em Provérbios capítulo 3, versículo 26 diz: porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. O Senhor é a nossa esperança. Ele é que guardou os nossos pés da morte eterna. Ele que livrou os nossos pés de pisarmos em terreno alheio. Se os nossos pés hoje pisam na estrada de Deus, nos caminhos do Senhor, é porque a sua palavra ela é luz e lâmpada para os nossos pés. É porque a sua palavra tem nos conduzido a vivermos e andarmos segundo a vontade do Senhor. Deus fez uma promessa a cada um de nós, meus irmãos,
Jesus disse aos seus discípulos que estaria indo para um lugar onde Ele prepararia morada para cada um de nós. E Ele já tem uma morada preparada para cada um de nós. Essa é a esperança do nosso coração. A minha esperança não é ficar rico ou milionário em 2021. A minha esperança não é contrair o vírus, não contrair o vírus novamente em 2021. Se vier, está tudo certo. A minha esperança, meu irmão, minha irmã, não é que os governos venham a trazer uma boa vida para o Brasil. A minha esperança é que o Senhor Jesus continue a habitar rica e abundantemente na minha vida. A minha esperança é que se em 2021 for o último ano da minha vida, que eu volte para os braços do Senhor salvo. A minha esperança, meus irmãos, é que a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário seja uma obra que faça toda a diferença na minha vida. A minha esperança é que aquilo que ainda tenho no meu coração, que ainda precisa ser transformado e tocado pelo Espírito Santo, que ele seja transformado e tocado pelo Espírito Santo nesse novo ano que se aproxima. A minha esperança é de ver parentes próximos ou remotos ou longínquos da minha presença sendo transformados pelo poder do Evangelho. A minha esperança é ver uma igreja viva na presença da palavra de Deus. A minha esperança é ver uma igreja avivada na palavra do Senhor. É ver uma igreja que ora, é ver uma igreja que clama, é ver uma igreja que se prostra diante do Senhor, é ver uma igreja que o serve em espírito e em verdade. É ver uma igreja, não uma igreja nominal, mas uma igreja participante, uma igreja atuante, uma igreja evangelizadora, uma igreja que promova o bom perfume de Cristo em todos os lugares onde ela estiver. Uma igreja, meus irmãos, que em 2021 seja uma igreja que possa de fato transmitir a boa mensagem de Jesus, possa transmitir a verdade da sua palavra, não fábulas inventadas pelos corações de homens, mas transmitir aquilo que está registrado na palavra de Deus. A minha esperança é essa. A minha esperança é que Cristo volte em 2021. Aliás, a minha esperança é que Ele volte até amanhã. A minha esperança é que Ele volte, porque nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra, nós somos seres eternos, nós somos seres celestiais, fomos criados por Deus e fomos transportados para o reino do Filho, para ali sermos chamados de filhos, co-herdeiros dessa herança, dessa expectativa, dessa esperança de uma vida eterna em Cristo, onde nós teremos os nossos corpos transformados, onde os nossos corpos transformados serão como o corpo glorificado de Cristo, que hoje está sentado à destra de Deus e comanda com a sua vontade todas as ações da sua igreja. A minha esperança é encontrar os meus irmãos no céu, é encontrar os meus irmãos na Nova Jerusalém, daqui a não sei quantos dias, quantos anos, ou quantos séculos. Mas a minha esperança é poder olhar para os irmãos na eternidade, é poder encontrar os irmãos na eternidade. A minha esperança é louvar ao Senhor na eternidade, junto com os irmãos. Essas são as esperanças que devem estar no coração do cristão. Essas são as esperanças que devem nos alimentar todos os dias. Pois o que vai me alimentar não é a boa profissão que o meu filho no futuro vai ter. O que vai me alimentar não é só a comida que vai estar sobre a minha mesa todo dia, ou o bom salário que eu vou receber, ou o bom carro que o Senhor vai me conceder, ou a boa casa onde eu vou morar. A minha esperança, o meu alimento, meus irmãos, está no Senhor. E quem vive no Senhor, quem vive esperando no Senhor, quem vive a expectativa do Senhor todos os dias da sua vida, não se ocupa com as preocupações desse mundo, mas ocupa o seu coração tão, e como dizia um professor meu, tão e somente, e tão só e somente só com isso, com a vida eterna em Deus. Ele nos prometeu, meus irmãos, uma vida eterna ao seu lado. Essa é
a melhor e maior esperança que nós podemos ter em nosso coração. Jesus, Ele é a nossa esperança, esperança de vida eterna com Deus. 2021 seja um ano onde os nossos corações estejam cheios de esperança. Esperança, sim, por um país melhor, por um mundo melhor, por uma igreja melhor, pela minha vida melhor, mas principalmente esperança de que Cristo volte, esperança de que o meu coração esteja mais e mais aliançado na palavra do Senhor. Que seja um ano em que nós, de fato, venhamos a viver uma intimidade e comunhão com Cristo como nunca vivemos em nossas vidas. Porque Ele tem nos sustentado, tem nos guardado, e se não fossem as suas misericórdias, já teríamos sido consumidos. Bom, portanto, é o Senhor, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, como diz aqui Jeremias, no versículo 25. Senhor bom é o Senhor, a nossa porção é do Senhor. Vivemos uma expectativa diária, Senhor, de que o Senhor volte, para buscar a Tua igreja. O Senhor nos salvou, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, as Tuas misericórdias que não têm fim, têm nos sustentado todos os dias, têm sido renovadas em nossas vidas a cada manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo o sustento. Obrigado, Senhor, porque por mais difícil que tenha sido este ano, até aqui o Senhor nos sustentou e nos guardou. Que o ano de 2021 seja um ano de paz, seja um ano de esperança, seja um ano de amor, de vida espiritual para a Tua igreja. Aviva-nos, Senhor, a Tua palavra. Aviva o nosso coração, para que ele queime de paixão pela Tua palavra, por uma comunhão e intimidade santa com o Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos e suas famílias. Guarda-os, Senhor. Alimente-os com a Tua palavra. É o que eu te peço nesta manhã. Abençoe os meus irmãos que estarão assistindo essa pregação, esse vídeo. Guarde o Senhor, guarde a sua casa, a sua família. Que seja um ano de transformação, não só nos seus corações, mas também nos corações daqueles que habitam as suas casas. Nós veremos, Senhor, muitas pessoas convertidas e regeneradas em Teu nome. Eu creio, Senhor, eu creio. E veremos a Tua graça chegando às nossas casas, Senhor, de forma irresistível. Obrigado, Pai. Obrigado. Abençoe Teu povo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.